Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, já desde o dia 16 nós entramos no período próximo de celebrar o Natal do Senhor, um período de tempo que é também popularmente conhecido como a Semana Santa do Natal. Se no começo do Advento nós éramos advertidos sobre a vinda do Senhor no fim dos tempos, se no desenrolar ainda do tempo do Advento nós fomos advertidos para esta vinda do Senhor que deve acontecer na vida de cada um de nós, nesses dias estamos nos preparando mais fortemente para fazer memória do mistério da encarnação, do nascimento do Filho de Deus entre nós. Nós não estamos nos preparando para celebrar o aniversário de Jesus. Tirem essa ideia muito limitada, vamos dizer assim, para não dizer uma palavra pior, porque hoje em dia a gente nem sabe mais o que é que pode dizer. Que expressões que são do uso do dia a dia estão sendo proibidas aos poucos. Então, para dizer o mínimo, vamos dizer assim, parem com esse costume muito limitado, muito pequeno, porque o que celebramos no Natal não é o aniversário de Jesus. Eu sei que até hoje, quando eu digo isso, muita gente se choca, porque até em Laranjeiras, no passado, não muito distante, era comum no Natal todo mundo pegar a mão, segurando assim e fazendo assim, né? E dizer: vamos cantar parabéns para Jesus. Ai, alguns estão rindo, estão lembrando. Eu sabia que aqui também se cantou. Não se celebra o aniversário de Jesus. Eu sei que muita gente vai até fazer a crítica ao consumismo na figura do lendário Papai Noel. E aí fala sobre o aniversariante, não é o velhinho, o bom velhinho, o aniversário. Deixem disso. Isso é de gente que ainda não entendeu o Evangelho. No Natal nós celebramos a festa de um Deus que se rebaixa, que quando criou-nos só precisou do seu amor que transbordou no seu poder. E assim criou. Criou os anjos, criou o universo, criou a humanidade. Mas quando a humanidade, criada à imagem de Deus, ou seja, com inteligência para conhecer, com vontade livre para escolher, para querer e para amar, e o ser humano escolheu mal essa liberdade, nosso Senhor tomou a resolução de resgatar, trazer de volta, comprar, adquirir de novo para a sua vida, para a sua amizade, essa mesma humanidade. Só que dessa vez
ele resolve não fazer tudo sozinho. Se eu não me engano, parece que foi Santo Agostinho que falou: Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Quando nos criou, só Ele agiu. Mas para nos salvar, Ele quer agir de forma diferente. Ele vai preparando a humanidade, porque com Jesus Cristo, que é o auge da revelação, é tanta coisa assim estupenda que acontece, que se ele tivesse feito no tempo de Abraão, talvez o resultado não teria sido o mesmo. Por isso que ele vai chamando aos poucos. Escolhe o que é fiel, escolhe Abraão. Promete a ele uma descendência, portanto, a partir de Abraão, escolhe um povo. Quando o povo passa pelo sufoco, escolhe aqueles que vão intervir. Escolhe José, escolhe Moisés, escolhe Josué, escolhe os juízes, escolhe os profetas. Quando o povo pede um governo diferente, primeiro escolhe Saul, depois escolhe Davi. E sobre a casa de Davi mantém o seu agrado e disse: tua casa estará firme para sempre. Porém a dinastia, a monarquia de israelita, da casa de Davi, falha e cai. Mas a promessa de Deus permanece. E para usar uma palavra de São Paulo apóstolo, quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou o tempo que Deus viu que já era a hora, Ele também resolve chamar. Ou, em vez de chamar, a gente também pode usar outra palavra. Deus, que tudo pode, resolveu pedir. A ação de Deus não é o poder, mas o pedir. Porque ali agora precisava de uma resposta livre do ser humano, sem a qual não ficaria nunca demonstrado que Deus é amor. Porque Ele ama, tendo criado à sua imagem, resolveu interagir com essa criatura, respeitando, considerando esta imagem dele que já estava na sua criação. Deus age em consequência daquilo que Ele mesmo havia criado, como Ele havia criado. Se criou o ser humano inteligente e livre, teria que lidar com este ser humano inteligente e livre. Portanto, não mostrando o poder, mas mostrando o amor que se rebaixa, Deus pede. Deus pede a Maria: quero que você seja a mãe de um menino, se chamará Jesus. Quando Maria, assustada, pergunta: mas eu não conheço, ou seja, não tenho intimidade com homem nenhum. Para vocês entenderem a situação, naquela época, entre os judeus, era comum que os casamentos fossem realizados, vamos dizer assim, em duas etapas. A primeira etapa era chamados os esponsais. Nos esponsais já havia publicamente o compromisso de marido e mulher. Já eram marido e mulher. Às vezes o pessoal usa: Maria era noiva de José. Mas o que é que você entende por noivado? Noivado, praticamente, o povo entende, é uma aliança no dedo da mão direita e já começar a fazer os planos para a festa do casamento, para a cerimônia, para a casa, para os móveis, para essas coisas. Isso quando ainda fazem noivado, né? Quando já não colocam os pés no lugar das mãos e já chega logo: eu gosto de tu e tu deu. Epa, pode falar desse jeito não, tem duplo sentido. Mas normalmente é quando acontece isso mesmo. Vocês entenderam, estão rindo aí. Aí junta os troços, faz igual aquela musiquinha: vamos juntar os troços, o que é meu, o que é teu, será só nosso. Não é só lá na França que isso acontece não, nem no Caribe.
Eu sei que aqui acontece. Não é à toa que ultimamente a gente tem feito mais casamento de pessoas que já convivem há tempos. Mas naquele tempo o noivado não era como isso que vocês estão imaginando, não. Na verdade, Maria não era noiva de José, já era esposa. Eles já tinham celebrado os esponsais. Então, nos esponsais, poderia estar um na casa de sua própria família, mas já poderiam ter vida de marido e mulher no que se refere à cama. Poderia acontecer de os dois terem uma relação e gerar um filho. Então, aos olhos de quem estava ali ao redor, Maria aparecendo grávida não seria escandaloso, que já era de se esperar. Os dois já tinham celebrado os esponsais. Mas o caso maior aqui diz respeito a José. No Evangelho de São Lucas, o anjo fala da anunciação do anjo a Maria, onde mostra os planos de Deus. Uma vez que Maria sabe de certeza pela voz do anjo que será uma ação do Espírito de Deus, ela resolve dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no caso de Maria, houve um anúncio e depois a gravidez. No caso de José é o contrário, já tem a gravidez e depois para ele é que vai ser o anúncio. São Mateus começa dizendo que José era um homem justo. Não é simplesmente alguém que cumpre a lei ao pé da letra. Não é alguém que simplesmente distribui conforme a necessidade dos circundantes. No Antigo Testamento, justo equivale ao que hoje nós chamamos de santo. Aquele que vive conforme Deus. Os santos é típico deles a humildade. E quando eu digo humildade, é bom também purificar o que vocês entendem por humildade. Tem gente que acha que ser humilde é toda hora ficar com a cabecinha baixa, sendo caladinho enquanto os outros montam e aprontam. Isso não é humildade, não. O nome disso é burrice. Humildade é a consciência da própria condição diante de Deus e dos outros. É por aí. Os santos normalmente conseguem esconder a sua santidade dos outros, mas os santos não conseguem esconder a sua santidade de outro santo. Quantas vezes já aconteceu? Quando aconteceu, por exemplo, o famoso encontro entre São Francisco e São Domingos, qual foi o instinto? Dizem que quem primeiro se ajoelhou foi São Francisco, porque viu a santidade de Domingos. Depois o outro também se pôs de joelhos. Um percebeu o que a graça de Deus fazia na alma do outro. Como não recordar também na história que dizem o primeiro encontro que houve entre São Martinho e Santa Rosa de Lima. Os dois se encontram no meio do caminho. Rosa vinha com algumas coisas na mão, Martinho estava com uns baldes e umas coisas, e de repente Martinho, pluf, se põe de joelho diante daquela mulher. Rosa se espanta e perguntando: irmão, o que aconteceu? Aí ele não sabia o que dizer, disse: não sei, só senti a necessidade de me ajoelhar. Percebeu a ação de Deus no outro. Os santos são assim. Não é uma santidade midiática. Você sabe o que é uma santidade midiática? É aquele que foi fabricado por publicações, sejam elas escritas, sejam elas em áudio, sejam elas em imagem. Eita, falei de um jeito assim misterioso, né? Publicações escritas, livros, revistas, artigos publicados, cartas, publicações de áudio, sei lá, alguma mensagem, algum programa de rádio, televisão, essas coisas.
quando aparece muito nas redes sociais, essas coisas, existe o risco da gente começar a imaginar que fulano é santo porque falou bonito, que fulano é santo porque falou uma palavra que me moveu e me causou lágrimas, que fulano é santo porque se veste de um jeito que eu admiro. Quem de nós consegue enxergar a alma do outro se não for dado uma graça de Deus? Mas muitos santos receberam demais esta graça, tanto para ver a santidade, como também para ver o horror do estado de pecado em que a pessoa se encontrava. Quantos santos tiveram essa visão? Tinha uma santa que agora esqueci do nome, que ela sentia o cheiro da alma. Não sei se isso é possível, mas ela, por questão de cheiro, quando a alma estava em graça, ela sentia o perfume no ar. Quando a alma estava em pecado mortal, ela sentia fedor mesmo. Graças a Deus, nosso Senhor não tem dado mais esse dom. Eu acredito que, coitado, quem recebeu o dom, a vida vai se tornar um pouco complicada. Porque se só o cheiro de certas coisas que a gente sente no dia a dia já nos fazem mal, imagine ter cheiro, sentir o cheiro no nariz de um fenômeno espiritual. Não acredito que seja coisa boa, não. Pois bem, José era justo, José era santo, Maria também era santa. José sabia que não era filho dele, não tinha ele que tinha sido gerado, mas também, por saber que Maria era santa, sabia que Maria não o trairia nunca. Fica o dilema: e agora, o que eu faço? Ao mesmo tempo, não é meu filho, ao mesmo tempo, minha esposa jamais me trairia. Quando eu estava com esses pensamentos, abandonar em segredo significa ele se ocultar e sumir no mundo. Ficaria feio para ele, mas não para ela. Vocês entendem o que seriam mais ou menos os pensamentos de José naquele instante? Porque era de se esperar que Maria, como vivendo já nos esponsais, pudesse engravidar. Aquilo era considerado normal. O anjo, porém, intervém em forma de sonho. Por isso que São José é chamado também de patriarca. Quem já viu a ladainha de São José deve ter visto que ele fala como patriarca. Por quê? Porque aos patriarcas antigos foi dado o dom dos sonhos. Deus se comunicou com Abraão, com Isaac e com Jacó através de sonhos. E agora de novo com um sonho se comunica com José. E o anjo fala no sonho revelando a vontade de Deus, uma vez que ele sabe da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que ele assumisse aquela criança, que ele desse o nome, porque era a função do pai dar nome à criança. E uma vez sendo ele a dar o nome à criança, e ele sendo descendente de Davi, aquela criança também seria filho de Davi, diante de todos. Afinal de contas, não podia o Messias ser de outra descendência que não fosse da descendência de Davi. Do contrário, Israel jamais acreditaria em Jesus Cristo. O Salvador tinha que ser da descendência de Davi. Era assim que os profetas já diziam sobre o Messias. José, então, conhecendo a vontade de Deus e sabendo que sua missão era única, assim como a de sua esposa, então fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. E assim, aquele menino que vai nascer, que é filho de Deus, será também conhecido como o filho do carpinteiro. Pensando nessas coisas, eu não sei vocês se já chegaram a meditar nessas verdades alguma vez, porque a gente já está acostumado a ter tudo pronto, né? Ah, Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele nasce em Belém, que bonitinho, que cuticute, a bochechinha da criança lá no presépio, que maravilha, que bonitinho, ai, como é gostoso o Natal.
A gente já está acostumado com o pacote todo pronto. Mas quando a gente começa a meditar, como é que o pacote foi aprontado? É de arrepiar. É de arrepiar. Nós gostamos da ideia de um Deus todo-poderoso, mágico, que resolva tudo e que nos livre de todos os problemas. Não é à toa que faz sucesso hoje em dia qualquer religião que prometa milagres ou que diga frases do tipo: pare de sofrer. Gostamos do Todo-Poderoso que resolva tudo, mas não nos damos conta que justamente para que nós hoje o conhecêssemos, mais do que o seu poder, ele usou o seu amor e se rebaixou. E Deus, que podia tudo, pediu tudo. Entendem? Deus, que podia tudo, resolveu pedir tudo. Podia, mas pediu. Pediu tudo a Maria e o sim foi completo. Pediu tudo a José e o sim foi completo. Porque Deus, quando se doa todo, sem faltar pedaço nenhum. Não é como a gente que às vezes fica fazendo o cálculo e diz: bom, já que é assim, vamos fazer o seguinte: eu não redo mão de fazer tal coisa. Eu não quero abandonar esse meu costume. Isso aqui eu gosto tanto, eu não vou deixar não. A gente fica fazendo cálculos, né? Experimenta coisas da carne, acha aquilo a 8ª maravilha do mundo e fica querendo fazer negócio com Deus. Me deixa mais um tiquinho. É igual o bêbado que sabe que tem que ir para casa, mas sempre fica: só mais uma, só mais uma. Igual você no dia que tem que acordar muito mais cedo para ir para o trabalho, aí o despertador acorda e você acorda só mais 5 minutos. Nesse só mais 5 minutos vai meia hora, 1 hora, 5 horas. Vocês conhecem pessoas? Teve gente que começou a olhar para um canto e para o outro. Vocês conhecem alguém que faz isso? Deus, quando se doa todo. E as grandes obras dele só vão se tornar possíveis ainda neste mundo quando encontram a resposta de um ser humano que diz um sim todo. Olha a vida dos santos. É a prova do que eu acabei de dizer. Se Deus se dá todo, ele espera que o seu sim seja total, do mesmo jeito. Então quer dizer, padre, que a mulher vai deixar o marido a mulher deixa de ser besta. A vocação que você abraçou é o sim que você deu. Você casou? Ótimo. Primeira obrigação sua é com sua família, para começo de conversa. É o seu ser esposo e pai. É o seu ser esposa e mãe. Essa é a primeira coisa. Nosso Senhor não vai perguntar qual foi a causa social a que você se dedicou, qual foi a pastoral que você perdeu muito tempo. Ele vai perguntar primeiro, se é que ele poderia perguntar, porque ele já sabe, né? Mas se ele perguntaria primeiro por sua vocação. Eu, Padre Francisco, pároco de Laranjeira, Sergipe, tenho outros ofícios além da paróquia Sagrado Coração de Jesus. E tive que assumir outras missões, atendendo pessoas que não são territorialmente paroquianos daqui. Mas se tiver alguma ocasião, um dilema, uma coisa que venha a chocar, que seja ao mesmo tempo lá e cá, minha obrigação é cá. Porque se eu morrer hoje, Nosso Senhor vai me pedir conta de vocês, o povo de Laranjeiras. Não vai me pedir conta de um grupo lá não sei onde que eu sou o diretor espiritual. Não vai me pedir contas de fulano não sei de onde que quando der eu vou lá e atendo. Não, não é isso não. É daqui. Vocês entendem por que o pároco tem que morar na paróquia? Mesmo que não goste?
Vocês entendem por que a gente tem que morar em determinados lugares, mesmo que o clima não nos faça bem à saúde? Tem que estar ali. Porque é ali que, naquele momento da vida, se realiza a sua vocação. E mesmo que seja aquele dia de atendimento, só tinha tantas pessoas, já vieram todos. O senhor ainda tem 1h30, vou ficar aqui. Porque, como diz aquela música de Padre Zezinho, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Outros apegos humanos podem fazer a gente ter horror a determinadas situações. Mas a consciência de que o chamado de Deus se realiza ali, naquele instante, tem que pesar mais. Digo isso porque nós acreditamos no Deus que se encarna. Nós acreditamos na encarnação. Meus filhos, dizer isso tem tantas consequências, vocês não fazem ideia. Porque é muito fácil acreditar num Deus que seja a entidade que está lá. E que não tem nada a ver com a vida do mundo que está cá. Mas não é assim não. Aquela história de achar que religião é questão de reza. E que cada um pode fazer em casa do jeito que bem entender. Isso é errado. Isso é mentalidade pagã. Não é de quem acredita no Deus que se encarna. Alguns assuntos são proibidos, padre. Quem disse? Desde quando o Filho de Deus desceu à terra e quis participar da vida no meio da humanidade, tudo o que for próprio da vida da humanidade, que contribua para que a humanidade seja boa, justa e verdadeira, não pode ficar alheio a quem crê no Filho de Deus que se encarnou. Traduzindo, se a palavra de Deus nos provoca em questões políticas, tratemos de questões políticas. Se a palavra de Deus nos toca em questões sociais, tratemos das questões sociais. Se a palavra de Deus nos provoca em qualquer assunto que diga respeito à vida em sociedade, nós não devemos ficar de fora. Eu recebi muito cala-boca nos últimos meses. Cala a boca. As pessoas não dizem mais cala a boca não, né? As pessoas dizem assim, devia ficar na sacristia, devia falar só de Deus. Eu não sou pagão. Eu creio em Jesus, no Deus que se encarnou, o Deus que por amor se rebaixou. Se eu não creio nisso, não tem lógica celebrar o Natal. A não ser que para mim, o Natal seja mais uma ocasião de comer comida diferente, às vezes até umas comidas que não são tão gostosas assim. Eu não sei quem inventou essas histórias de colocar uva passa em arroz com outras coisas lá. A gente come, passa mal no outro dia. Coisa horrorosa. Eu creio no Deus que se encarnou. Por isso eu celebro o Natal. Dói na pele, às vezes, ter que se encarnar, ou seja, entrar de fato na vida do povo que está ao redor. Dói na pele. Mas eu tenho que encarar, porque eu creio em Jesus. E eu não estou falando de mim, Padre Francisco. Abrace para você também essa afirmação. Porque se você não abraçar isso, você não é cristão. Não podemos viver numa bolha, alheios ao que acontece ao redor. Nosso Senhor quis precisar de Maria e de José. Ele hoje quer precisar de mim e de ti. Nosso Senhor, em cada Santa Missa, de novo se repete o milagre, se dá todo para mim e para ti. O sim meu e teu também deve ser total. Não consegue?
Acha que é duro, que é difícil? Peça a graça de Deus. Quando a gente pede o que é da vontade dele, ele nunca nega. Essa é a nossa esperança. E que seja essa a nossa disposição, nesses dias que antecedem, mais próximo ainda, a festa do Deus que se rebaixou e que, como uma criança tão frágil, nasceu entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.